dia, turma. Bom dia a todos os alunos que estão assistindo aí, aos pais que estão acompanhando também. Desejar um ótimo começo de semana aí para vocês, nessa terça-feira, nublado. Então, pessoal, hoje a aula vai ser bem diferente do que o que a gente vinha tendo até então, né? A gente vai comentar sobre a civilização hindu, ou seja, a Índia antiga, né? Que é uma civilização, tá incluso no nosso tema, né, os berços da civilização. A gente vai passar por todos os cantos do mundo, né, que a civilização surgiu. E a Índia, ela tá do outro lado do mundo, né? Vai ser a primeira civilização do Sudeste Asiático, né? Desse canto aqui do mundo que a gente vai estar vendo. E é uma civilização muito diferente, né? É uma coisa muito única. Eu acho bastante interessante, acho que vocês vão achar também, porque é uma cultura muito ligada com uma religião muito diferente. Então, vamos começar, né? Com a primeira coisa, como eu estou falando aqui com vocês, é onde fica a Índia, né? A Índia é um país que se localiza no continente asiático. Nas primeiras aulas que a gente teve junto, a gente viu que existiam 5 continentes que eram habitados, né? Porque a gente não está contando com a Antártica, que não tem ser humano. E eu pedi para vocês pintarem. A Ásia é esse continente aqui que eu estou circulando com o mouse, ó. É difícil pegar, mas esse continente aqui, ó. É bem aqui, né? Passa no meio da Rússia. E até agora a gente viu civilizações que ficavam aqui no norte da África, que aqui está o Egito. A gente viu civilizações europeias, né? A Grécia, que fica nessa ponta aqui. A gente viu civilizações americanas, que ficavam nesse canto do mapa. Com a Índia agora, a gente vai começar a ver as primeiras civilizações orientais, civilizações asiáticas, né? A gente vai ver a Índia e a China. Mas por enquanto vamos começar com a Índia. Esse ponto vermelho aqui é onde fica a Índia continental hoje, entre o Paquistão, que é esse país aqui, ó, que era a Índia antiga. Índia antiga hoje não é mais Índia, né? E a China, tá aqui. E como surgiu a civilização hindu, pessoal? A civilização hindu, ela é muito ancestral, tal como a civilização egípcia. Há 5.000 anos atrás, as pessoas do período neolítico, os homens da caverna, começaram a se reunir à margem do rio Ganges, que é o principal rio da Índia, e é considerado muito sagrado para aquela população. Então, esse aqui, ó, pessoal, é o rio Ganges hoje em dia, e os indianos até hoje vão lá se banhar nas águas do Ganges para poder purificar a própria alma. Que nem eu falei para vocês, tudo lá é muito religioso, tudo lá é muito sagrado para eles. E o rio tem essa função. Embora hoje o rio esteja mais ou menos poluído, ele ainda é muito importante. E aqui a gente tem um mapinha, né, do rio Ganges, né? Ele começa aqui no norte da Índia e faz esse contorno aqui, ó. Ele não abrange a Índia inteira, né? Porque isso aqui é o mapa da Índia moderna. O começo da civilização hindu foi só em volta do rio. É que toda a civilização surgiu em volta de algum rio. E esse povo, eles eram conhecidos como Dravidianos no começo. Eles ainda não se chamavam hindu. Só que 1.000 anos depois que eles surgiram, eles se uniram a um outro povo, chamados Védicos, né? E a união dos Dravidianos e dos Védicos criou-se a religião hindu, né? Que é a religião que dá nome ao país, né? Da Índia, né? Vem da palavra hindu, Índia, terra dos hindus, né? E a Índia, ela sempre foi, assim, teve uma fama muito grande pelo comércio. Desde o surgimento, os hindus já mantinham um comércio muito próspero com os mesopotâmicos e com os egípcios. Então, pessoal, aqui, ó, desde que o povo hindu surgiu, eles já faziam comércio com os mesopotâmicos, que ficavam mais ou menos aqui, e com os egípcios. Então, eles já montaram um comércio aqui que é milenar, que há mais de 1.000 anos já tinha esse comércio.
porque a Índia sempre produziu muitas roupas, né? Sempre teve produtos muito exóticos, muito que tinham muito valor para essa parte mais ocidental do mundo. E ela tinha uma importância tão grande economicamente e industrialmente que até o ano 1700, pessoal, pouco antes da Inglaterra fazer que a Revolução Industrial, a Índia ainda tinha a maior indústria de roupa e tecido do mundo. Do mundo. É assim, eles tinham uma população muito grande, até hoje tem, né? Sempre muito focado no comércio e nessa produção industrial. Tem uma novela da Globo, não sei se vocês viram no Vale a Pena Ver de Novo, se algum dos parentes de vocês viram, que chama Caminho das Índias, né? Isso faz referência a um caminho histórico que os portugueses descobriram, né? Vasco da Gama, que era o nome do navegador português. E aqui vocês podem ver, ó, eles saíam de Lisboa aqui na Europa, né? Dava a volta na África inteira e chegava na Índia. Procurando o quê? Procurando especiarias, temperos. Porque hoje é muito simples, né? Tempero é uma coisa que a gente acha que no supermercado e tudo mais. Alguns são mais caros, outros mais baratos. Mas na época era uma coisa que valia muito dinheiro. E a Índia vendia para o resto do mundo por uma rota que a gente vai ver aqui na próxima aula, que era a Rota da Seda. Quando ela foi fechada, os portugueses tiveram que dar a volta para poder chegar na Índia e comprar os valiosos produtos. Mas tem uma coisa que definia mesmo o povo hindu é a sua religião. A gente vai trabalhar ela aqui agora, que é uma característica muito marcante daquela civilização, né? Então, a coisa mais importante na vida do indiano era a religião, tanto que sem ela não podemos estudar os hindus. E ela que dá nome ao país e a civilização hindu, pessoal, é o nome da religião deles, que cultuam esses deuses aqui, ó, são politeístas como os astecas e os egípcios, mas a religião deles existe até os dias de hoje. Então hoje ainda tem pessoas cultuando que esses deuses aqui lá na Índia. E o que acontece? Hindu é o termo que dá nome para a religião, para aquela população, para aquele país, porque tudo gira em torno dessa própria religião. Surgiram outras religiões lá, né? Principalmente que o budismo, né? Que também é uma... Mas o budismo ele não se vê como uma religião propriamente dita, ele se vê como uma doutrina, que é um tema mais difícil, e vocês com certeza vão ver mais para frente. Aqui a gente vai focar nos hindus, que acreditavam em vários deuses, mas tem um deus principal, que é Brahma, que é o nome da cerveja aqui no Brasil. Eles, inclusive, não gostam disso, acham que é um desrespeito. Mas o deus chama Brahma e é o criador do mundo todo, na visão deles, né? E são deuses diferentes. Olha só para você ver. O Brahma é um deus que tem 4 rostos, ele tem 4 cabeças, cada uma recitou uma parte do Veda, né, que é a Bíblia deles, né, que é o livro sagrado. Ele tem 4 mãos, ele tem 2 pernas e cada coisa significa uma coisinha. Você está vendo aqui a barba significa sabedoria, né? As 4 mãos representam o intelecto, o ego, a mente e a autoconfiança. Então é interessante pegar aqui um deus deles para vocês verem como é diferente, como que o Oriente sempre teve uma cultura muito diferente da cultura ocidental. E o que ocorre com a religião deles, que é muito estranho, causa muita estranheza aqui pra gente do Ocidente, é que apesar de ser uma religião que prega assim o amor e prega a não violência, o hinduísmo possui um sistema de casta. E esse sistema de casta, ele é bastante cruel com as pessoas, porque quando uma pessoa nasce, a própria sociedade já define se ela vai ser rico, se ela vai ser pobre, se ela vai ser superior, se ela vai ser inferior, de tal maneira que ela não pode escolher nada, ela não pode escolher com quem ela vai se casar, pelo contrário, tem que se casar muito cedo, com 10, 12 anos, com quem a família dela escolher. E é tão cruel que uma pessoa de uma casta inferior não pode encostar numa pessoa de uma casta superior. E se for um pária, né, que é o que a gente vai ver, que é a casta mais baixa, não pode encostar sequer na sombra. Então,
muito, muito excluído. E o que ocorre? Eles falam que o Brahma, né, aquele deus, ele gerou os seres humanos a partir de partes do corpo dele, né? Então, como que era? Existia o sistema de castas, ou seja, cada pessoa está acima da sociedade de acordo com essas castas, né? Em cima estavam os Brahmas, né? Os Brahmans, né? São os sacerdotes que se chamavam Brahmas, representam a classe mais elevada e eram as pessoas letradas, os cultos, né? Eles tinham poder político, eles eram os sacerdotes, comandavam aquela sociedade religiosamente. E eles eram considerados os mais elevados dentro dessa sociedade, né? Depois, os que nasceram da mão do Brahma, né, eram os guerreiros com poder político, ou seja, aqui estariam os reis, né, que os generais, né, os grandes comandantes, porque os guerreiros sempre tiveram muito prestígio em qualquer sociedade, né? Do joelho do Brahma tinham os Vaisyas ou Vaisyas, né? Que são os comerciantes, camponeses e artesãos. Então, o pessoal que fazia comércio, o pessoal que fazia artesanato, costurava, construía, né? Produzia roupa, mexia com madeira, eram aqui, os Vaikas. E do pé do Brahma vieram os Sudras, que são os servos. Os servos, eles são, a princípio, tipo que empregados, né? Só que são quase escravos, porque tudo que o mestre deles mandar fazer, eles têm que fazer, não tem muita escolha. E aqui embaixo tem os Dalits, né? Ou os párias, que eram marginalizados, eles eram conhecidos como os intocáveis, né? Ou seja, esses daqui eram a poeira do chão. Não podiam encostar em ninguém das castas superiores, sequer na sombra deles. Pessoas que ficavam por conta só de pegar rato, de poder cuidar aqui dos esgotos da cidade, só os serviços mais sujos. Então, os Brahmans eram os sacerdotes, né, com poder, os Kaistrias, né, Kshatriya, eram os guerreiros e políticos, os Vaisyas eram os comerciantes, os Sudras eram os operários e os Dalits eram os intocáveis, né? Esses nomes mudam um pouquinho porque a tradução diferencia. Além disso, que a religião hindu tinha outras características interessantes, né? Que é a devoção aos idosos, então eles respeitam demais que os idosos, né? A gente vê a barba, é símbolo de muita sabedoria, cultuam muito. E os animais também são muito cultuados, né? A vaca é considerada um animal mais sagrado da Índia e ela tem uma função muito elevada, porque na religião hindu eles acreditam em um modelo de reencarnação, né? Onde você pode reencarnar não apenas como outros seres humanos, mas você vem como, eventualmente como uma pedra, você pode vir, que é uma coisa que nem tem vida pra gente, né? Mas como uma pedra, como um sapo, né? Como uma vaca. E a vaca seria sinal de que a pessoa, na última vida dela, foi muito elevada, muito boa, muito, muito espiritualizada, que ela reencarna como uma vaca. Então as vacas são consideradas sagradas. O livro sagrado deles é os Vedas, que são como se fosse a Bíblia, né? Que é onde eles leem as coisas sagradas dele. E eles acreditam numa reencarnação, que eu estava falando, e é que nem está escrito aqui. Todo mal ou bem feitos em uma vida são retribuídos na próxima. Então, se você for mal nessa vida, na próxima você vai ter uma vida muito ruim. Para além disso, pessoal, comentar aqui por último agora sobre a cultura, né? Que eles tinham um legado arquitetônico muito bonito, muito fantástico. Vocês sabem que eu gosto muito de arquitetura, né? Toda a civilização que a gente passa, eu gosto de mostrar os prédios que eles construíram para vocês, porque dá para ver que são muito diferentes uns dos outros, né? Olha só para você ver, nenhum outro povo que a gente viu até agora fazia prédio desse jeito, cada um fazia do seu jeito. E uma curiosidade bacana, né, é que eles eram grandes matemáticos e o sistema numérico que a gente usa hoje, pessoal, esses números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, foram criados
pelos hindus. Apesar de eles terem o nome de algarismos arábicos, né, porque os europeus foram conhecer esses algarismos, esses números, na Arábia e pensaram que eram os árabes que tinham inventado, foram os hindus que criaram esse sistema numérico que a gente usa até hoje. Então, pessoal, muito obrigado por assistir mais essa aula. Espero que depois vocês tragam bastante curiosidade. A cultura hindu é muito vasta, a gente teria que realmente estar presencial aí para poder comentar tudo certinho. Mas desejo uma ótima terça-feira para vocês. Tudo de bom, pessoal. Até a próxima.